Queridos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Põe o 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, igreja? Não sei se você já ouviu alguém falar, alguém comentar o seguinte: experiência é tudo na vida. Tem que ter experiência. Eu não chego a tanto. Eu não me aproprio dessa expressão. Não acho que experiência seja tudo. Mas eu digo, afirmo que experiência é algo fundamental. Experiência, em algumas situações, chega até a ser uma prioridade determinante. É uma experiência válida. Quando a gente ouve alguém dar um testemunho de que foi curado, de que teve uma experiência com Deus, quando a gente ouve isso nos acrescenta a fé. Agora, quando o milagre, quando o agir de Deus é na nossa própria vida, querido, isso nos dá absoluta fé. Porque você
não ouviu, você não partilhou de algo que aconteceu na vida de outro. Não, foi na sua própria vida. Quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vê que os servos dele, ao longo da trajetória de vida, cada um deles teve uma experiência. Abraão estava lá na Mesopotâmia, no meio de ídolos, vinha de uma família terrivelmente idólatra. E Abraão ouviu a voz do próprio Deus. Abraão, sabe quem é que está falando aqui? Deixa eu me apresentar para você, Abraão. Eu sou o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eu sou o Deus criador e o sustentador do universo. Olha, Abraão, eu escolhi você, porque eu quero fazer de você uma nação. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aquela experiência foi tão tremenda, aquela voz foi tão poderosa, que Abraão não teve dúvidas. Abraão não titubeou, ele saiu dali e foi. Foi sem saber para onde ia, mas foi. A gente anda um pouquinho mais na Bíblia e a gente vê uma experiência parecida com Moisés. Parece que Moisés teve uma experiência similar a essa. Ele estava lá em Midian, fugindo de uma perseguição do faraó. Estava em Midian, se estabeleceu ali, formou família, apacentava as ovelhas do seu sogro no Monte Horebe. Fazia isso costumeiramente, até que um dia, de repente, algo aconteceu naquele morro, algo aconteceu naquele monte, mas não era algo tão inusitado assim, porque num tempo de seca, é comum você olhar e um mato, um arbusto pega fogo. Moisés olha e de repente ele vê uma sarça que começa a pegar fogo. Até aí tudo bem, nada de tão inédito, nada de tão inusitado. Só que o tempo passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e ele olha, a sarça está pegando fogo, mas ela não se queima. Isso sim é inédito, isso sim é inusitado. Aquilo chama a atenção de Moisés, e ele dá 1, 2, 3 passos, se aproxima da sarça, para se certificar do que de fato estava acontecendo, quando do meio da sarça, ele ouve uma voz, que diz para ele assim: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, lugar que você está é terra santa, tira, Moisés, a sandália dos teus pés, e não te chegues para cá. Moisés ouve uma voz, e o Senhor faz mais ou menos a mesma. Moisés, deixa eu me apresentar. Eu sou o Deus de teus pais, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus de teus pais. Olha, Moisés, é você que vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. E aí Deus fala para Moisés o que qualquer servo quer ouvir. Moisés, pode ir, eu serei contigo. Você já imaginou você ouvir do próprio Deus? Eu serei contigo. Quem já ouviu isso aí, dá um glória. Se você nunca ouviu, você abre a Bíblia, porque a Bíblia está cheia do Senhor dizendo para mim e para você assim: eu serei contigo, eu serei com você onde quer que você vá. Aí a gente chega no capítulo 33 de Êxodo, quando o Senhor olha para aquele povo que Moisés está conduzindo, um povo que já saiu do Egito,
E aí, a partir daí, Moisés não teve uma, nem duas, nem três experiências com Deus, não. Ele teve centenas de experiências com Deus. E aí a gente chega no capítulo 33 de Êxodo, quando Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, olha, mas eu desisto desse povo. Esse é um povo rebelde, esse é um povo obstinado, esse é um povo de dura cerveja. Moisés, eu vou destruir esse povo, e a partir de você, eu vou criar, eu vou construir, vou começar tudo de novo. Eu vou construir um outro povo, a partir de você, Moisés. Moisés diz: não faz isso não, Senhor. Se o Senhor fizer isso, o povo vai dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para trazer para o deserto, para matar eles aqui. Não faz isso não, Senhor. Aí o Senhor vira para Moisés e diz assim: olha, Moisés, então faz o seguinte, você segue com esse povo, eu vou mandar um anjo, vou providenciar tudo, Moisés, eu vou te dar toda a estrutura, mas Moisés, eu não vou com vocês não, eu não vou não, porque eu não aguento mais esse povo, Moisés. Aí Moisés, que tinha tido inúmeras experiências com Deus, vira para o Senhor e diz assim: o quê? O Senhor não vai? O Senhor vai mandar um anjo? O Senhor está dizendo que o Senhor vai me dar toda a estrutura? Eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Lógico que eu estou parafraseando, né, queridos? Eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Olha, Senhor, eu não dou um passo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, se o Senhor não for comigo. Eu não vou dar um passo. Sabe o que é isso, querido? É experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus não abre mão da presença desse Deus. Você pode abrir mão de tudo, menos da presença desse Deus. Tem gente que disse assim: olha, eu não vou à igreja hoje, porque eu não tenho uma roupa branca, e eu só gosto de iniciar o ano com roupa branca. Por quê? Porque branco é paz. Deixa eu dizer para os crentes que aqui estão: se você depende de uma roupa branca para ter paz, eu vou desejar que você tenha um ano de guerra. Sabe para quê? Cabra, para você aprender que a tua paz vem do príncipe da paz. Você pode usar branco, claro, sem problema nenhum. Estou vendo muita gente aqui de branco, coisa linda. Você pode vir de branco, mas não porque isso signifique paz, mas porque você gosta do branco. Ah, não, eu vou de amarelo. Amarelo, porque amarelo é fortuna. E esse ano eu quero, olha, é muito dinheiro no bolso. Mas se você veio de amarelo, porque você acha que o amarelo, eu vou desejar para você escassez. Sabe para quê? Para você ter experiência, para você ter experiência com o Deus que é dono do ouro e da prata. E você possa dizer como Abraão: o Senhor é que me enriqueceu. É Ele que me enriquece. Ah, não, eu não vou de branco não. Eu vou de vermelho. Ih, vermelho é complicado, né? Vermelho é pombagira. Não. Você pode usar vermelho. Eu uso vermelho. Você pode usar vermelho. Vermelho representa, sabe o quê? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário pela tua vida. Mas não use vermelho por isso. Use porque você gosta. Usa vermelho, usa preto, usa verde, usa cinza, usa rosa, usa laranja, usa a cor que você quiser, mas não abra mão da presença do Altíssimo no ano de 2026. Comece janeiro dizendo assim: eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida. Fevereiro continua comigo, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até chegar dezembro de 2026. A presença do Senhor é aquilo que eu quero na minha vida. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, querido, a gente vê uma sucessão de fatos. A gente começa o capítulo 1 com a narrativa da ascensão de Jesus. Jesus morre,
ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, com muitas infalíveis provas. No final de 40 dias, ele conduz os discípulos lá para o Monte das Oliveiras. E ele ali faz algumas recomendações aos discípulos, dizendo o seguinte: olha, voltem para Jerusalém e fiquem lá. Não saiam de lá, porque não muito depois desses dias, vocês vão ter a maior experiência da vida de vocês. Fiquem em Jerusalém, não saiam de lá. E quando ele acabou de falar isso, ele começou a subir, começou a ser assunto ao céu, diante dos olhos de todos aqueles discípulos. Enquanto os discípulos estavam olhando para o alto, apareceu 2 varões vestidos de branco por trás deles, e disseram assim: ei, varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo, que está indo para o céu, ele voltará para buscá-los. Façam o que ele mandou, voltem para Jerusalém. Eles voltaram. Aí a gente chega no capítulo 2 de Atos. No capítulo 2, a gente vê o cumprimento dessa promessa. Estavam mais ou menos 120 pessoas num cenáculo reunido. E quando eles estavam ali, de repente, desceu sobre eles. Veio como um vento veemente, impetuoso, encheu aquela casa. Foram vistas línguas de fogo, como que repartidas, descendo sobre ele. E todos foram batizados com o Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Aí a gente vai para o capítulo 3. Quando a gente chega no capítulo 3 de Atos, a gente vê o início do ministério dos discípulos. Discípulos que tiveram experiências. E aí a gente chega aqui no capítulo 3, quando Pedro e João, que já estavam revestidos, eles estão indo operar, sem saber, estão indo operar o primeiro milagre, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Eles vão realizar o primeiro milagre, mas não sabiam disso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: aqueles que mataram a Jesus esperavam que o poder que operava milagre em Jesus havia morrido com Jesus. Mas eles vão descobrir algo tremendo. Eles vão descobrir que o poder que operava milagre através de Jesus agora estava com a igreja. O poder que estava em Jesus agora está com a igreja. E aí, Pedro e João vão ao templo. A hora 9. Eles vão ao templo na hora da oração. Nós não temos horário dos nossos cultos? Eles também. Eles tinham um horário. Eram 3 reuniões de oração por dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Às 3 horas da tarde, a hora 9. O texto vai dizer que Pedro e João estão indo ao templo. Queridos, provavelmente essa não era a primeira vez que eles estavam indo ao templo. Eles iam com frequência ao templo, mas era talvez a primeira vez que eles não estavam indiferentes àquela situação. Eles estavam indo ao templo e o texto vai dizer que todos os dias, repete comigo, todos os dias o texto diz que aquele paralítico era colocado ali na porta chamada Formosa. Nenhuma porta recebe o apelido de Formosa se ela for feia. Porta Formosa, porque os historiadores dizem que ela era toda de bronze, uma porta suntuosa. Quando o sol batia, refletia uma luz tremenda. Aquele paralítico, ela ironicamente colocado ali, ou estrategicamente colocado ali, talvez em contraste com a suntuosidade daquela porta, um homem mendigando. Aquele homem era colocado ali,
E o texto vai dizer que ele era colocado ali todos os dias. O que você faz todos os dias vira rotina. O que você faz todos os dias torna-se um hábito. O que você faz todos os dias acaba perdendo o impacto, porque vira rotina, vira hábito. E aquele homem era deixado ali todos os dias, e todo mundo que entrava e saía via aquele homem. Era normal, as pessoas já não se importavam mais, porque ele estava ali todos os dias. Uma multidão deveria entrar no templo para as reuniões, uma multidão deveria sair do templo, e aquele homem estava ali. Alguns davam esmolas, outros não, era um hábito. A gente acaba se acostumando com tudo na vida, até com uma pessoa mendigando. Você se acostuma com barulho, sabia disso? Você comprar uma casa em frente a um bar que toca pagode, na primeira semana você vai se irritar. Na segunda semana você vai lá falar com o dono do bar. Mas quando você vê que não tem jeito, você vai dar seu jeito. Você bota um tampão no ouvido, você bota uma musiquinha de fundo, você liga o ar-condicionado, daqui a pouco você se acostuma com aquilo. Você se acostuma com o mau cheiro, sabia disso? Antigamente lá dentro da Itaoca tinha um lixão de Itaoca, não sei se ainda tem, mas tinha. E quando nós íamos lá para fazer algum trabalho, alguns de nós levavam um lencinho com perfume e fazia assim com lencinho ó, o tempo todo, ó, para não sentir o odor. Mas aquelas pessoas que estavam ali, incrivelmente, elas já nem sentiam mais aquele cheiro. Você se acostuma a chegar em casa cansado e primeiro tirar um cochilo no sofá, antes de tomar o banho, antes de jantar. Você se acostuma com isso. Eu cresci numa casa que tinha chuveiro elétrico, mas só que aquele chuveiro elétrico a gente tomava banho quente, mas de vez em quando saía um pingo gelado. Você acredita que eu, por volta dos meus 12, 13 anos, o primeiro pingo caiu e eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 20 caiu de novo. Então eu tomava banho contando, 1, 2, 3, 4, 19, voltava, era verdade, 1, 2, 3, 19, o pingo gelado caía. Você se acostuma com tudo na vida. Admite para mim, admite para você mesmo, que tem coisas na sua vida que você nem quer mexer, que você está acostumado, você já vive acostumado. Você está acostumado com as brigas, você está acostumado com as discussões lá dentro da sua casa, você está acostumado a ser tratado com indiferença, você já está acostumado a viver endividado, você já está acostumado a pegar alguma coisa emprestada e não devolver, você está acostumado a mentir de vez em quando, você está acostumado a chegar atrasado, você está acostumado e nem lê mais a Bíblia, você já está acostumado. Aquele paralítico estava acostumado com a rotina, acostumado com a mendicância. Mas aquele dia foi um dia especial, aquele dia foi um dia inusitado. Pedro e João vão entrando no templo, como talvez das outras vezes, só que naquele dia eles não ficaram indiferentes àquele homem, eles se importaram com a situação, se importaram com aquela realidade, se importaram com a necessidade daquele homem. E Pedro foi entrando, e aquele homem deve ter feito o que fazia com todo mundo: dá uma ajuda aí, estou com uma fome, até agora não almocei, consegue para mim um dinheirinho, preciso comer. Pedro disse que estava duro. Pedro simplesmente disse: estou duro. Agora eu pergunto para você, será que Pedro mentiu? Eu acho que não. Pedro de fato não deveria ter dinheiro algum. Sabe por quê? Pedro acabou de sair de uma reunião onde o fogo caiu, onde o Espírito Santo tomou a todos.
Ele estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, querido, teve experiência com a verdade. Pedro vai entrando, o paralítico pede esmola, ele diz: eu estou duro. Tudo aconteceu porque Pedro não tinha. Eu quero que você grave isso. Tudo que aconteceu ali aconteceu porque Pedro não tinha. Porque se Pedro tivesse uma moeda que fosse, naquele caso ali, o milagre não teria acontecido. Pedro disse assim: olha, paralítico pediu e ele disse: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas deixa eu dizer uma coisa para você, é muito bom ter prata e ouro, não é não? É bom demais. Quem aqui não gosta de dinheiro, levanta a mão. Não tem ninguém, né? Puxa, ter prata e ouro é muito bom. Eu não vou dizer para você que não é bom, é muito bom. Mas existe algo que é muito melhor do que prata e ouro. Sabe o que é? É o poder do Espírito Santo, é o nome de Jesus. Isso aí não tem dimensão. É melhor do que toda a prata e todo o ouro do mundo. E foi isso que Pedro disse para aquele paralítico: olha, eu não tenho nem prata nem ouro. Posso dizer uma verdade para você? A igreja não sobrevive por causa de prata e ouro. A igreja não sobrevive por causa de dinheiro. A igreja sobrevive por causa do nome de Jesus. Pedro diz: eu não tenho. E se Pedro tivesse, a realidade daquele homem não tinha mudado. Glória a Deus, porque Pedro não tinha. Glória a Deus, porque se Pedro tivesse, o que Pedro daria para aquele camarada era algo momentâneo. Se Pedro tivesse algum dinheiro, a vida daquele paralítico não mudaria. Se Pedro tivesse o que ele estava pedindo, ele continuaria dependendo da caridade alheia. Ele não andaria com as próprias pernas. Mas glória a Deus, que Pedro não tinha. E Pedro disse para ele: olha, o que você quer eu não tenho, mas eu tenho o que você precisa. Deus está dizendo para você: olha, nem sempre eu vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar o que você precisa. Pedro disse: olha para nós. Olha para nós. Pedro olhou para aquele paralítico, fitando os olhos nele. Pedro disse assim: olha para nós. Sabe o que isso quer dizer? Quando você olha para alguém e diz para a pessoa assim: olha para mim. Você está centralizando o foco. Você já viu alguém fazer isso aqui, ó? Quando alguém faz isso aqui para olhar, está ajustando o foco. Pedro ajustou o foco e disse para aquele paralítico: olha para nós. Que ele estava com João: olha para nós. E olha, foco era algo que Pedro não tinha anteriormente. Lembra quando Jesus mandou os discípulos irem na frente? Vocês vão na frente, pega o barco e vai na minha frente. Daqui a pouco eu vou e encontro vocês lá. Os discípulos entraram no barco, começaram a travessia do mar da Galileia. Já era madrugada e o Senhor foi ao encontro deles. Mas o Senhor não foi de maneira convencional. O Senhor foi andando sobre as águas. No meio da noite, imagina o breu. No meio do mar da Galileia não dá para enxergar nada. Uma tempestade tremenda, entre um relâmpago e outro, abre-se um clarão
e eles começam a ver alguém andando sobre as águas. A reação é a mais óbvia e a mais natural possível. É um fantasma. É um fantasma que está vindo ali. Mas Jesus se aproxima e diz: não precisam ter medo. Não é fantasma nenhum, sou eu. Aí Pedro diz assim: ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Aí Jesus diz: pode vir. Se você tem fé, pode vir. Pedro sai do barco, começa a andar na direção de Jesus. Só que o texto vai dizer que, dado alguns passos, Pedro tira os olhos do Senhor Jesus. Pedro começa a olhar para o vento, Pedro começa a olhar para as ondas, Pedro começa a olhar para os relâmpagos. Ele perde o foco e ele começa a afundar. Aí ele grita: Senhor, me salva, porque eu estou afundando. Jesus estende a mão, levanta Pedro, coloca Pedro de volta no barco. Pedro não tinha foco, mas agora, depois do revestimento do poder, agora ele tinha foco. Agora ele vira para o paralítico ali na porta do templo e ele diz assim: olha para nós, olha aqui para mim, olha aqui para mim. E ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, que é muito melhor e é muito maior do que toda a prata e todo o ouro, o que eu tenho eu te dou. Aí Pedro estende a mão e levanta aquele paralítico. Sabe o que eu quero dizer para você? A mão que ajudou foi a mão de Pedro, mas o poder que levantou aquele paralítico foi o poder de Deus. A mão que ajuda é a tua, mas o poder que cura é o poder de Deus. O pé que visita é o teu, mas a graça que inunda é de Deus. As palavras, elas vão sair da tua boca, mas a unção vem do Espírito Santo. Aquele homem, quando Pedro estendeu a mão e o levantou, o texto vai dizer que ele deu um salto. Alguém que nem andava, deu um salto, se colocou de pé e começou a andar à vista de todos. O marasmo da vida daquele homem, a paralisia da vida daquele homem, acabou. PIB de Trindade, eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua paralisia acaba hoje, o teu marasmo acaba agora. É o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai te ungir. Para, por favor, de olhar para as dificuldades, enxergue oportunidade onde os outros veem obstáculo. Alguns podem ver obstáculo, mas onde há obstáculo, enxergue oportunidade. Sabe por quê? Porque você tem autoridade e poder no nome de Jesus. Enxergue oportunidade. Às vezes a gente fica: se eu cantasse igual a Luciana, a pastora Luciana, se eu pregasse igual fulano de tal, se eu fosse filho de Silvio Santos. Não é, filho. Você é filho de um da Silva, igual a mim. Não dá para eu querer o que o outro tem. Aliás, Deus agiu na vida de Pedro com o que ele não tinha. Você não tem, mas o teu Deus tem. E vai agir. Teu Deus vai agir, sabe como? Com o que você não tem. Porque normalmente quando a gente tem, a gente não depende dele. Quando a gente tem, a gente garante que tem. E quando a gente não tem, aí a gente se volta para ele. Aí a gente espera nele.
Aí a gente depende dele. Um homem que nem andava, deu um salto e todo o povo viu, porque era a hora da oração, era a hora da reunião. Quando Deus te restaurar, quando Deus te curar, quando Deus te abençoar, quando Deus responder a tua oração, não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo te iludir. Quando Deus te abençoar, lembre-se que você sem Deus não é nada, mas aponta para a cruz e declara: o poder é dele, a autoridade é dele, a virtude é dele e a glória é dele. No ano de 2026, eu quero viver todos os 365 dias do ano, dependendo do Senhor, crendo que a bênção dele já foi declarada sobre a nossa vida. Você é um abençoado, você é um escolhido, você é um filho de Deus, você é servo do Deus Altíssimo. Tem luta, tem dificuldade, tem adversidade, tem barreira, ei, mas a bandeira da vitória já foi colocada na tua mão. Não é, talvez eu vença, não, você é mais do que vencedor. Para de mendigar, olha para o Senhor, olha para Ele. Às vezes a gente se torna mendigos espirituais, clamando, pedindo, esmolando. Ei, o Senhor disse: eu serei contigo, eu serei a tua força, eu terei a tua luz, eu serei a tua mão direita, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa, quero orar pelos teus sonhos, quero orar pelos teus projetos, quero orar por você. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu não vou fazer apelo, não temos tempo para isso, eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu quero apenas orar pela sua vida. Quero que você, no ano de 2026, tenha sensibilidade para discernir a voz do Senhor. Tenha sensibilidade para discernir a vontade de Deus para a tua vida. Tenha sensibilidade para não perder oportunidades. Pedro e João disse para aquele paralítico: olha para nós. Se ele não olhasse, ele não teria sido abençoado. Se ele não olhasse, ele não teria sido curado. Mas ele discerniu que algo poderia mudar a vida dele. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, nós queremos nos render diante do Senhor, porque nós não sabemos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Mas diante da nossa rotina, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor. Algo que só o Senhor pode fazer por nós. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que abençoa. Tu dizes na tua palavra que as tuas bênçãos nos alcançarão. E nós cremos que o ano de 2026 será um ano de profundas experiências com o Senhor. Experiências que nos acrescentarão intimidade, graça e bondade do Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.